teremos um corpo incorruptível, glorificado, e aí sim daremos um perfeito louvor a Deus. Louvor contínuo, de adoração contínua a esse Deus. Que alegria que será aquele dia. Maranata, venha o Senhor Jesus. Mas enquanto não vem, enquanto está vindo o Senhor Jesus, melhor dizendo, enquanto está vindo o Senhor Jesus, Ele nos deixou algumas determinações. E uma delas é essa que nós estamos aqui diante de vocês, diante da igreja, a mesa da ceia do Senhor, como nós fazemos costumeiramente aos primeiros domingos de cada mês. Como igreja reformada, nós celebramos a ceia do Senhor e temos a alegria de participar dessa ceia. E nessa noite eu queria trazer alguns significados da ceia do Senhor, do pão e do sangue de Cristo. Porque às vezes a gente entra num automático, num mecanicismo de lembrar de que o primeiro domingo do mês é dia de Santa Ceia. E isso vem automático pelo hábito. Mas não entramos no clima, não aproveitamos o momento de Santa Ceia para trazer a memória, nossa vida, dos nossos corações, o que expressa verdadeiramente a ceia do Senhor na vida de um cristão, na vida de um adorador, de um discípulo de Cristo Jesus. Então eu queria, nessa noite, refletir com você os significados da ceia do Senhor. Para que, doravante, você que não tinha isso no coração bem resolvido, bem firme, você aguarde ansiosamente pela próxima ceia, mas também viva todo o significado da ceia do Senhor todos os dias. É certo que fazemos isso em comunidade de fé, juntos, mensalmente. Mas temos a oportunidade de diariamente trazer isso, trazer à memória todo esse significado. Para que isso seja real e glorifique a Deus. Amém, queridos? Então eu quero convidar você ao nosso texto base de Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Você em casa está me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí para que nossa equipe técnica possa identificar se está tudo ok. 1 Coríntios 11, dos versos 23 ao 26. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Oremos. Senhor, mais uma vez, com temor e tremor, nós lemos a Tua palavra e esperamos a ministração do Teu Espírito Santo neste momento. Ilumina, Senhor, que o abrir da boca seja meu, mas o falar seja da Tua parte, Senhor. Nos ensina, nos instrua, nos anima, nos encoraja, admoesta, traz a Tua verdade para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, estamos então diante da ceia do Senhor, cumprindo uma própria ordem do Senhor. Mais um fato que Jesus determinou para a sua igreja, e nós estamos de forma tranquila cumprindo o que Jesus determinou. E algumas perguntas que devem permear a sua reflexão enquanto eu vou falando é: o que te vem à mente? Qual é o seu conceito sobre a ceia do Senhor? O que você entende sobre a ceia do Senhor? Quando Jesus nos ordena para fazer isto em memória dele, o que te lembra isso? Qual a sua concepção? Qual é a sua experiência sobre Santa Ceia? Hoje está em moda falar, né? Há determinados eventos que é a experiência, né? Não é um evento simples, é a experiência. Então você quer enfatizar alguma coisa, algum evento, algum encontro, você diz que foi uma experiência. A ceia do Senhor, então, é um dos momentos mais sérios da vida da igreja de Jesus Cristo. E desde os primeiros tempos, os cristãos priorizam este momento e o realizam com grande frequência. Jesus então ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia, para lembrar dele sempre, para que se juntassem para comer e beber o vinho. Os discípulos então lembrariam do sacrifício de Jesus na cruz. Isso vem acontecendo, foi exatamente o que os discípulos, os primeiros discípulos, a igreja primitiva começou a fazer. Ela entendeu muito bem isso e passaram a celebrar, e isso está registrado no livro de Atos. O evangelista Lucas registra isso em Atos 2, dizendo: reuniam-se nos lares para comer e partir o pão. Essa é a expressão usada para a ceia do Senhor. Eles realizavam isso nos lares, comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mais para frente, no livro de Atos, ainda capítulo 20, Paulo diz que no primeiro dia da semana, nós nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão, no primeiro dia da semana, como estamos fazendo hoje. Primeiro dia da semana, estamos partindo o pão entre os irmãos. E 2000 anos se passaram e a igreja manteve essa ordenança de Jesus e vem realizando isso então de forma constante, periódica, celebrando então a ceia do Senhor. Mas vamos ver então algumas mensagens centrais para onde a ceia do Senhor nos aponta. Quais são essas mensagens centrais? Qual é a mensagem principal que estão nos evangelhos, nas epístolas? Muito bem, a mensagem central é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a mensagem central do evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo. Eu me atrevo a dizer que a morte e a ressurreição de Cristo foi muito mais importante, ou foi mais importante que a própria encarnação de Cristo.
Porque se Cristo tivesse encarnado, mas não houvesse a morte e a ressurreição, nós continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Amém? Continuaríamos mortos. Era necessária a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Com tudo que acontece em nossas vidas, a nossa dinâmica, né, a nossa, como já falei aqui, o nosso corre, né, a nossa correria do dia a dia, nós nos esquecemos da mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo, da missão de Jesus Cristo, da obra de Jesus nessa terra. E Calvino era tão ousado, João Calvino, um dos reformadores, era tão ousado que, para ele, em sua concepção, a ceia do Senhor era realizada, deveria ser realizada dominicalmente. Todos os domingos deveria haver a Santa Ceia. Tanta significação que há neste sacramento. Aliás, a Igreja Reformada tem como sacramentos a Santa Ceia e o batismo, porque são ordenanças do próprio Senhor Jesus. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, além desses 2. O batismo, a crisma, né, que é a confirmação do batismo, tem a cura de enfermos, tem a penitência. O casamento é um sacramento para o catolicismo. Então, a morte e a ressurreição de Jesus foram os acontecimentos mais importantes da história dessa humanidade, irmãos. Vamos então a alguns significados que nos faz fazer a Santa Ceia hoje, nesta noite, em memória desse nosso Deus. Cruz, então, significa perdão de pecados e assistência técnica. Ao morrer naquela cruz, então, Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu o perdão de Deus. Fazer isso em memória de mim. É um PowerPoint. Então, o primeiro significado da cruz é que Jesus, ao doar o seu corpo e o seu sangue, ele fez isso para nos perdoar os pecados. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2, 14 e 15 que havia um escrito de dívida que pesava contra mim e contra você. Mas esse escrito de dívida foi pregado naquela cruz. Esse escrito de dívida queria dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, como era muito culto, ele usava uma linguagem até jurídica para explicar questões teológicas. Esse escrito de dívida nada mais era do que uma sentença. Nós já estávamos sentenciados à morte. Carlos André Medeiros Lamin, pecador, sentença, morte eterna. Nós estávamos, se não fosse o pão e o sangue de Jesus Cristo, eu e você estaríamos mortos eternamente. Eternamente. E aí, irmão? Esquentando? Não era para ter deixado esfriar o motor, né? Mas eu quero ler aqui com vocês o que Paulo fala na carta de Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 9. Diz o seguinte, Paulo: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Acompanha lá. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores.
E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então está aí a prova que Deus nos deu por meio desse sacrifício de Cristo, que nós lembramos hoje, que foi enviar Cristo, e não só enviou, mas ele também levou Cristo àquela cruz. Para que eu e você tivéssemos vida, fôssemos perdoados, esse escrito de dívida fosse rasgado. E agora você é livre, eu sou livre. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que aquele que nasce 2 vezes morre uma só vez, e aquele que nasce uma vez só morre 2 vezes. O que ele quer dizer? Nós temos o nascimento biológico e o nascimento em Cristo Jesus, 2 nascimentos. Nós nascemos de novo quando aquela graça irresistível de Cristo nos alcança e nós não temos condições de falar não para o seu chamado. E aí naquele momento Ele nos perdoa, nos purifica do pecado e nos dá alguns presentes. E aí então, quando nós morremos fisicamente, nós nascemos para Cristo, nós vivemos eternamente com Cristo. Enquanto que aquele que só nasce de forma biológica tem a morte física e tem a morte espiritual eterna. E morte eterna não significa aniquilação da sua alma, do seu espírito. A morte eterna significa eterno tormento. É isso que a palavra de Deus nos diz. Aqueles que não nascem 2 vezes, aqueles que não passam pela experiência do novo nascimento, morrem eternamente. E uma morte que significa um tormento eterno. E Jesus fez isso. Um outro motivo de nós fazermos isso, para lembrar de Jesus, a sua morte, e o benefício que isso nos deu, é que aquela cruz era para mim e era para você. A morte de Cristo Jesus foi substitutiva. Essa morte, devido aos nossos pecados, essa sentença de morte que nós tínhamos, Ele se colocou no lugar de nós. Ele falou: não, essa sentença do Carlos André Medeiros Lamin, eu assumo, essa culpa vem sobre mim, Ele está livre, isso comigo e com você. Aquela cruz, irmãos, aquela morte, sendo Ele inocente, Ele se fez pecador. Pode virar, irmão? E observe esses 2 textos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar como substituto, pelo que nós, por justiça, merecíamos. O que nós merecíamos era a morte. Mas devido ao sacrifício do corpo e do sangue de Cristo Jesus, hoje nós podemos gozar dos benefícios que veremos aqui em diante. Levando Ele mesmo, mais outro, Pedro agora dizendo, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Esse é realmente o que nós temos
de essencial para o cristianismo, para a nossa vida. É crer nessa verdade e todos os dias agradecer a Deus, porque nós estávamos mortos, sendo nós ainda pecadores, hoje ainda pecadores, mas o sacrifício de Jesus naquela cruz nos deu vida, nos perdoou, expiou os nossos pecados, Ele nos redimiu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso deveria nos levar às lágrimas, a uma emoção forte, porque nós celebramos neste dia a morte de Cristo. E algumas igrejas erram o foco, dando ênfase no sofrimento de Cristo, enquanto o benefício, a missão nobre de Jesus era a morte. Isso por amor, o grande amor de Deus, não só em enviar Cristo à terra, o próprio Deus, mas também sofrer e morrer por cada um de nós. Como eu costumo dizer, de vez em quando, ao lembrar isso, deveríamos cair de joelho, prostrados, com o rosto em terra, e agradecer a Deus, porque viveremos eternamente com Cristo. Isso é o significado da Santa Ceia. E Cristo então não só morreu, mas Ele também ressuscitou. A sua vitória foi completa, irmãos. E isso é a diferença nossa, do nosso cristianismo, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. O nosso Deus, Ele não ficou embaixo da terra. Você pode ir nos túmulos de todos aqueles protagonistas de seitas, heresias, de religiões, que os restos mortais desses mentores, criadores de seitas, heresias e religiões aí, que há uma infinidade delas, todos eles estão lá, os seus restos mortais estão lá debaixo da terra. O nosso Cristo não. Aleluia! O nosso Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Esta é a vitória. Satanás pensou que estava derrotando Cristo naquela cruz, mas não. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. Por isso Ele é o Filho unigênito. Essa missão era dele. Ninguém poderia cumprir a sua missão, nenhum homem, somente o Deus encarnado seria capaz. E Ele é o Deus primogênito, Ele é o Filho primogênito do Pai, porque Ele foi o primeiro que ressuscitou nessa condição após a sua crucificação, a sua morte. Agora temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Acompanhe comigo essa passagem. Pode mandar, por favor. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, e que lhe disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Esse é o texto dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. E quantos discípulos atestaram que Jesus ressurgiu? 1 Coríntios 15, Paulo relata que ele apareceu para 500 pessoas em uma única aparição. Ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para Salomé, aquelas primeiras mulheres que foram ao túmulo no domingo e viram que o túmulo estava vazio.
Depois eles apareceram para os discípulos. Tomé não creu. Os discípulos disseram: Tomé, Jesus esteve aqui conosco. Tomé não creu. Jesus novamente apareceu enquanto Tomé estava ali. Jesus foi visto na praia. Jesus foi visto por muitas pessoas. Ele ressuscitou. Os testemunhos são todos, acredito que nem todos os testemunhos estão registrados aqui, de pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, celebrar a Santa Ceia é celebrar o Deus vivo. Aleluia! É celebrar o Deus ressurreto, é crer que Ele está aqui em nosso meio, que Ele está aqui passeando em nosso meio, por meio do Seu Espírito. E o sacrifício de Jesus, então, como eu estava dizendo, nos trouxe grande privilégio, que é a vida eterna. A vida eterna. Nós não gozaremos a vida eterna, nós já gozamos hoje a vida eterna, porque a promessa é para todo aquele que diz: eu creio, eu quero seguir esse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu quero viver eternamente com esse Jesus. Mas nós estamos com o pé muito firmes nessa terra. Alguns da igreja de Jesus ainda estão com os olhos fitos no céu, mas muitos estão como galinha, andando, olhando para o chão, esperando somente os benefícios dessa terra, os benefícios materiais, emocionais, sentimentais, e ficam arrasados quando as coisas não estão bem, e se esquecem que nós somos somente peregrinos nesse chão aqui, nesta terra. A nossa pátria está nos céus. Nós não somos dessa terra, somos somente passageiros aqui. Que eu e você paremos de olhar tanto para as coisas terrenas e gozemos o benefício da vida eterna. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Pode mandar, irmão. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a sua, é o seu presente. Pela morte de Jesus Cristo, nós lembramos aqui que ainda que a gente morra um dia, nós viveremos. E nós estaremos unidos com esse Cristo eternamente. Quando tomamos a ceia, declaramos nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Palavra de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Irmãos, nossa pátria não é nessa terra. Temos, é lógico, temos uma missão aqui, temos uma obra a realizar. Temos responsabilidades, compromissos, com muitas frentes: família, trabalho, igreja, relacionamentos. Mas a nossa pátria não é aqui. Isso não é tudo. Quando vivemos a eternidade, quando cremos dessa forma, quando entendemos o significado da Santa Ceia, nós mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar todos aqueles que nele creem.
Como tem sido o teu testemunho, irmão, irmã? Como tem sido o meu testemunho a mim? Então, para mim e para você, que cremos em todos esses significados da cruz, da Santa Ceia do Senhor, da crucificação e ressurreição, a palavra de Jesus é: agora, portanto, a palavra de Paulo, que Paulo disse em Romanos 8:1, diz que agora, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Somos salvos. Somos salvos. E uma vez salvos, irmãos, salvos para sempre. Uma vez salvos, salvos para sempre. Essa é uma certeza. Creia nisso pela fé. Você não perde a salvação ao pecar. O que você e eu devemos fazer ao pecar é nos arrepender e confessar o nosso pecado. Mas isso não nos separa de Deus, não perdemos a paternidade. Então eu não sei se o teu arcabouço teológico, doutrinário sobre salvação é assim. Você tem esse conhecimento, mas nós não perdemos a salvação, porque se é presente de Jesus, Jesus não dá o presente e tira de volta e toma de volta esse presente. E o último significado que eu e você devemos estar muito firmes em nossos corações, como Ele mesmo diz em Sua palavra, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Irmãos, irmãs, Jesus não voltará. Jesus está voltando. Os sinais já estão se fazendo, acontecendo. Estão evidentes os sinais já na sua volta. Procure estudar Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses, o livro de Apocalipse. Procure estudar essas passagens. Jesus está voltando. Irmão, vamos ver como foi então, onde começou essa promessa de que Jesus está voltando. Vocês receberão poder, lá em Atos 1, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem. Jesus ascendeu aos céus, e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Jesus está voltando, irmãos e irmãs. Jesus está voltando. Prepare-se. Compromisso, perseverança. Aquele que está com a sua fé, aqueça mais ainda, seja mais fervoroso. Aquele que está frio cada dia e cada vez mais esfrie mais. Porque o morno Deus vomitará da sua boca. A palavra que está lá em Apocalipse.
Portanto, irmãos, quero partir para a minha conclusão já. A ceia, então, é um sinal do nosso conhecimento da importância da obra expiatória, sacrificial de Cristo em meu e no seu lugar. Ela também é renovação do nosso compromisso e envolvimento na obra do reino de Deus aqui na terra, bem como é um momento de confissão e arrependimento de pecados. Porque se não fosse, Paulo não nos teria admoestado no texto, esse texto que nós lemos no início. Paulo, um pouquinho mais para frente, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e tome do cálice. Paulo está querendo dizer que não basta só o conhecimento, é necessário um exame pessoal, um autoexame antes de ter o pão e o vinho. É necessário que você faça uma reflexão nesse momento. Como está a sua vida? Como está o seu compromisso com Deus, o seu testemunho, a sua vida de devoção voluntária a Cristo? Como está a sua espiritualidade? Os pecados ocultos, os pecados de estimação, aquele pecadinho que eu vou embora da igreja e eu continuo com ele como se fosse um cachorrinho, um pet. Agora é o momento de eu entender que o Espírito Santo está te conduzindo ao arrependimento, a deixar essa prática. E esse pecado oculto seja desfeito. Porque não adianta nada, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, tudo pode. Portanto, não há pecado oculto. Há pecado oculto para mim, mas para Deus não. Quais são as suas motivações para estar diante da ceia do Senhor nessa noite, irmão? Irmã, quais são as suas verdadeiras motivações? É gratidão por essa obra, pelo sacrifício, pelo perdão dos pecados? É gratidão porque Ele substituiu o seu lugar naquela cruz? É assim. Antes de você vir para cá, isso já estava firme no seu coração. Como está a sua vida? Essa igreja também não quer que você deixe de participar da ceia do Senhor. Ela quer que você se examine. Nós queremos, a palavra de Deus te leva para se fazer um autoexame e você ser desafiado a deixar a prática pecaminosa e tomar assento à ceia do Senhor. Não é para deixar, mas que você possa, nesse momento, arrepender-se do pecado, confessá-lo e participar com consciência limpa, tranquila, alegre. Vai ser um momento festivo, de celebração, e não de tristeza, mas de celebração. Que nós pudéssemos dar júbilos de alegria aqui no momento de ceia. Amém, queridos? Fale com o Senhor, feche teus olhos, reflita sobre isso que nós falamos aqui agora. Glorifique a Deus, confesse a sua falha, o seu pecado. Ele